Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 2 de julho de 2019, terça-feira, muito frio aqui em Foz do Iguaçu. Como hoje é dia 2, vamos ler Provérbio de número 2. Leia a Bíblia todos os dias, de preferência pela manhã. Leia e você será guiado e instruído por Deus. Provérbios 2. As recompensas da sabedoria. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras, pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então você será capaz de evitar a mulher imoral e tentar conquistá-lo com palavras sedutoras. A mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direitos, de caráter, viverão nesta nossa terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os perversos como se arrancam plantas do chão. Aqui diz o seguinte, amém, amém. Aqui diz que a gente deve ser um espelho. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Devemos ser exemplo. Eu lembro que Deus mandou meu filho morar comigo por 1 ano e a partir deste momento eu percebi que eu deveria mudar minhas atitudes, meus hábitos. Por quê? Porque eu era o exemplo. Eu não tinha vícios, nada, né? Mas se eu bebesse, ele também poderia beber. Se eu fumasse, ele também poderia fumar. Se eu ingerisse drogas ou arguile, também eu poderia fazer isso. Ele poderia também fazer, porque a gente é um exemplo. O que é utopia realmente é um pai, uma mãe bebe, fuma, se prostitui e diz para o filho não fazer isso, é utopia. É a mesma coisa que você ir num médico e o médico fala, não fume que dá câncer e ele fuma. Você ir no médico e ele dizer não beba que dá cirrose hepática e ele bebe. A mesma coisa na minha área, um personal trainer, um professor de educação física com 200 quilos falando que atividade física é bom, é importante. Salvo algumas exceções de saúde, mas se a pessoa nunca faz atividade física, ele não deve estar nessa área. Então, realmente, a gente deve ser o exemplo. Eu não tinha vícios, mas eu percebi que tudo o que eu fazia, o meu filho faria. E ele teria direito, ele é uma cópia minha. Eu sou um exemplo na visão dele. Então, o que as pessoas fazem é o seguinte, elas falam, mas não têm atitude. Elas dizem que é bom ser honesto, mas não são. Elas dizem que o ideal é não mentir, mas elas mentem.
Então, realmente, eu fui polido por Deus durante um ano, e até por 2 vezes meu filho falou, eu lembro numa situação, falou, pai, mas o senhor falou que não é para fazer isso, o senhor está fazendo. Então são coisas assim impressionantes. A última vez que eu fui comprar um vinho no mercado, eu fazia uma carninha, um churrasquinho e tomava no fim de semana, só no fim de semana, às vezes uma cerveja, um vinho. E aí eu fui no mercado, comprei acho que 3,5 litros de vinho, aqueles garrafão grande de vinho, tinto suave, de mesa. E aí eu passei num buraco, e o interessante é que hoje eu entendo, né? E o carro estava cheio de compra, que realmente a gente encheu o carro, a parte de trás era uma Palio Weekend. E aí eu passando no buraco, a tampa traseira se abriu e o garrafão de vinho caiu. Mas o interessante é que só ele caiu, espatifou, foi um estrago. Então, daquele momento em diante, também eu percebi que eu estava fazendo algo errado. E aí foi Deus agindo, porque podia cair um monte de coisa e não caiu, só caiu o vinho. E a tampa foi abrir, né? A tampa traseira abriu e saltou o vinho e caiu, virou em pedaços. E daí eu fui sendo trabalhado nesse sistema de que eu era um exemplo, eu era um modelo para o meu filho que estava ali me copiando. Eu morava sozinho e ele morava com a mãe dele, ele tinha por volta de uns 13 anos. E aí a mãe dele permitiu que ele viesse morar comigo e ficou comigo um ano. E esse um ano eu fui tratado. E eu entendi que eu deveria ser o exemplo, eu não podia ficar saindo com outras mulheres, né, fazendo coisas erradas, porque ele estava vendo. Beber, fumar. Fumar eu nunca fumei, mas até a cervejinha eu tirei, porque realmente é algo que não é bom. Então, o que é uma utopia, eu acho tão engraçado, o pai e a mãe criando os filhos, né? Filha, não fume esse narguilé, tá? Faz mal, mas está fumando. Não bebe a cerveja. Então, assim, é interessante como que você diz para uma pessoa, principalmente um filho, uma pessoa que convive com você diariamente, você diz para ele que aquilo é mal e você faz. Então é contraditório, né? A Bíblia é muito legal. A Bíblia ela traz as situações de que é um caminho só um caminho, a verdade. E a verdade não tem como você bater, né? A verdade é impressionante. Então a Bíblia, quando você lê, você vai perceber quão torto nós somos, quão errado nós somos, né? Existe um monte de leis erradas contrárias à Bíblia. E a Bíblia prova que ela é verdadeira, que ela está certa, como que eu estou mencionando agora, desses exemplos. E tem inúmeros outros que eu poderia levar aqui muito tempo de estar passando isso para vocês. Mas só que me veio na mente agora, realmente é isso, né? A parte da mulher aqui, ó, diz que você não ficar saindo com outras mulheres, ela te leva à perdição. Sim, ela te leva à perdição. Você tem que ter uma mulher somente. Quando você tem filhos com outras mulheres, é problemas. E aqui dentro da Bíblia, em Provérbios, inclusive, diz que os filhos que você teve com outras mulheres não te ajudarão em nada. Quando eu li isso, eu falei, isso é para mim. Porque eu tenho filhos com outras mulheres e eu já sou vô e nem conheço meu neto. Não sei se é um ou mais netos, né? Então são situações que a gente passa, enfrenta, porque não segue a Bíblia. Quando a gente lê e segue, aí a nossa vida muda e a gente tem só só o caminho da verdade, da justiça, o caminho de Deus. Amém? Tenham todos um ótimo e maravilhoso dia. Fiquem com Deus, fiquem na paz.